Cuida, meu povo. Boa noite. Mais uma quinta-feira e nós estamos aqui para conversar, para ter aquela conversa boa, aquela conversa gostosa, não é? E agora encerrando o mês de março, mês da mulher, nosso último programa no mês de março, eu vou abrir o nosso programa chamando para vocês um quê de verde, com a Casa Floema. Um quê de verde dessa semana. Solta aí. Olá, eu sou Marcela Portela, arquiteta paisagista da Casa Floema. E hoje, no nosso quadro Um Quê de Verde, vamos conversar com vocês sobre a importância de ter plantas nativas em casa. Fica comigo que eu vou mostrar algumas espécies de plantas para deixar o seu espaço com a cara do Brasil do Brasil. Vou começar apresentando a amaranta charuto. É uma planta nativa da Amazônia e tem uma folhagem elegante e ornamental. Suas folhas têm formato oval e gosta de bastante luz indireta, sendo interessante para a decoração de ambientes internos. A bromela imperial é uma planta tipicamente tropical, originária das regiões serranas do Rio de Janeiro. Deve ser cultivada sob sol pleno ou meia sombra. A anatomia de suas folhas forma um microecossistema complexo que abriga uma gama de seres vivos, como rãs, pererecas, plantas carnívoras, algas, aranhas e insetos. A amaranta é uma planta nativa do Brasil que aprecia climas tropicais e gosta de estar à sombra. É possível encontrar cerca de 30 espécies com folhas de diferentes formatos, tons, texturas distintas, com uma riqueza de cores e estampas. Forma uma linda composição paisagística no jardim ou em ambientes internos. O Philodendron undulatum é nativo das florestas tropicais e se destaca pela sua folha ondulada, podendo ser cultivado no solo ou em vasos. Por ser uma espécie que precisa de luz solar indireta, ela pode ser cultivada em ambientes internos, como salas, escritórios e varandas. Outra planta nativa das florestas tropicais do Brasil é o guaimbê. Suas folhas são largas, com talos compridos, que crescem a partir de seu caule e apresentam rasgos que saem do seu centro até as bordas, dando um formato peculiar à planta. Sua resistência permite seu cultivo em ambientes internos e também externos. Sua folhagem exuberante cria um visual tropical e proporciona um ar de frescor ao ambiente. Esse foi o nosso quadro Um Quê de Verde. Até a próxima! E agora nós vamos começar o nosso programa hoje com um tema muito, muito importante, que é violência doméstica. E hoje a gente vai conversar aqui com a magistrada, a doutora Adriana Lins, que tem mestrado em violência doméstica, né, feito em Portugal, e que atua há bastante tempo nessa área e que vai, com certeza, tirar todas as nossas dúvidas aqui hoje. Seja bem-vinda, doutora Adriana. Tudo bem? Tudo bem, Ana. Muito obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória e o porquê que você escolheu fazer a sua especialização, o seu mestrado nessa área. A minha trajetória como juíza desde que eu comecei a estudar direito, né? Sempre que os professores traziam alguns exemplos, alguns casos, alguns julgamentos que eu achava que não tinha sido o julgamento ideal, que não tinha sido o julgamento correto, ou quando a gente discutia, né, fatos e situações, eu sempre dizia, se eu for juíza, se eu fosse a juíza, eu decidiria assim, eu decidiria desse jeito, de outro. E a gente sempre fica sonhando ali, imaginando como seria. E graças a Deus eu consegui, né, realizar o meu sonho de ser juíza.
E desde então, assim, é uma luta diária, né? Não é, é uma missão, né? Muito, muito intensa, porque a vida das pessoas que a gente está decidindo, a gente está analisando o tempo todo. E aí é, é satisfatório, né? Poder ser a pessoa que tenta aplicar a justiça da melhor maneira possível, que tenta solucionar os problemas das pessoas dentro de um critério de legalidade, de justiça da melhor forma possível. É claro que a gente nem sempre acerta, né? E essa luta, esse desejo de acertar, essa vontade de sempre fazer a coisa correta, isso que me alimenta todos os dias e eu sou muito feliz. Né? Fui muito feliz como advogada, advoguei durante muitos anos e sempre foi uma coisa muito boa, né? Sempre foi muito emocionante, mas realmente o sonho era ser juíza e sou muito feliz por ter essa realização profissional. Né? Agradeço muito a Deus todos os dias. Eu chamei a Adriana aqui porque eu achei muito importante a gente conversar, encerrar o mês da mulher com essa questão da violência doméstica, porque é uma coisa que está crescendo assustadoramente e que parece que quanto mais se fala, mais se faz, né? É uma coisa que vem assustando todas nós mulheres, né? E que assusta não só a gente, mas todas as pessoas que a gente ama, que também são mulheres à nossa volta. E eu queria que você falasse um pouquinho, se eu lhe perguntasse hoje, que eu peguei algumas dúvidas do pessoal na internet, no Instagram e tudo. E os nomes que mais saíram das pessoas para que eu trouxesse de volta ao programa foi você e a doutora Andréa Larissa. Porque eu acho que ficaram muitas dúvidas. Então, o que é violência contra a mulher? Olha, é uma pergunta muito importante, é muito interessante você trazer essa primeira pergunta, porque, Ana, por incrível que pareça, uma das coisas mais difíceis é a mulher se identificar como vítima. Né? Ela sempre acha que aquilo não foi violência, que aquilo que ele fez foi uma situação de momento, foi uma situação porque tomou cerveja, foi uma situação porque estava de mau humor, porque, sei lá, bateu com o carro, perdeu o emprego, seja o que for. Né? O que ela provocou? O que ela provocou. Então, é difícil ela se identificar como vítima. Né? Então, a sua pergunta é: o que é a violência? A violência extrema, evidentemente, é a violência física, é a violência que dá tapa, que empurra, que puxa cabelo, que dá facada, que dá tiro, né? A violência extrema, que é a violência física. Mas nós temos a violência psicológica, né? Aquela violência que o marido, o companheiro, o namorado está todo o tempo. Você é gorda, você é feia, você dê graças a Deus por ter um homem como eu, porque se você me deixar, você nunca vai encontrar do jeito que você é, feia, mal vestida, mal educada, não sabe Que falar qualquer diminui, coisa. né? Tudo que diminui, tudo que vai minando a nossa autoestima, né? A nossa segurança, tudo isso é violência doméstica, é violência psicológica. A violência financeira, aquela violência que o sujeito fica com seu cartão do Bolsa Família e ele vai determinar quanto vai gastar, no que vai gastar. É aquele que diz que você não tem capacidade de administrar o seu salário e ele recebe o seu salário e ele fica porque ele é quem determina. Isso é uma violência financeira. É aquele que começa a comprar os bens, não bota no seu nome, nem bota no dele, bota no nome da mãe dele, bota no nome do irmão dele, bota no nome de outra pessoa, supostamente aí para evitar problemas, mas na verdade é para evitar uma futura partilha de bens, numa separação. E isso é uma violência financeira, certo? Ou que vende os seus bens, os bens que você trouxe para o casamento, né? E transforma em outras coisas e que não voltam para você. E, por fim, a violência sexual, né? Que é aquela máxima que os homens ainda têm, muitos homens ainda têm, de que achar que porque é casado, porque é companheiro, a esposa tem que
fazer sexo na hora que ele quer, do jeito Por que ele quer, obrigação. por obrigação, né? Não respeita o momento, não respeita uma necessidade, não respeita uma individualidade, é a violência sexual. Então, nós temos aí várias formas de violência. E a pior delas contra a mulher hoje tem sido o feminicídio, né? Cada vez que você liga o jornal, que você escuta uma notícia, são maiores os casos. Cada hora morrem tantas mulheres e essas tantas vão aumentando, né, dentro dessa hora. E isso vai assustando a gente. Doutora, se eu lhe perguntasse hoje por que que essa violência acontece tão forte contra a mulher? Olha, é uma longa história, né? A gente traz, evidentemente, a história do patriarcalismo, né? Aquela carga histórica que a nossa evolução humana carrega, né? Ontem eu já dizia isso. Nós, claro que sempre houve uma adequação no nosso desenvolvimento, no sentido de que a mulher que tem os filhos é a mulher que amamenta, a mulher tem que recuperar o corpo de 9 meses de uma gravidez, tem que recuperar o corpo de um parto. Então, acaba que ela precisa de um descanso maior e alguém precisa prover aquela família e o homem se torna esse provedor. Então, muitas vezes, por uma adequação, por uma conveniência familiar, né? Acaba que esses papéis vão tomando uma certa forma, isso eu estou falando ao longo da história, evidentemente, e nós tivemos aí uma evolução durante muito tempo que os papéis ficaram dessa maneira, né? Já tivemos uma época de que trabalhar era para as mulheres pobres, para as mulheres que não tinham marido, que o marido tinha morrido na guerra ou em qualquer coisa, que alguém precisava trabalhar, então era por necessidade, né? Já tivemos uma época em que a mulher tinha que optar entre trabalhar e casar, né? Se quisesse dedicar o seu tempo para os estudos, para poder ter uma profissão, ela acabava que perdia o time do casamento, né? O problema é que isso se hierarquizou, no sentido de que quem provê financeiramente é quem manda. Então, a partir do momento em que houve uma hierarquização dessa relação, então essa relação começou a ser exacerbada nessa questão de necessidade de controle, necessidade de dominação, e muitas vezes, se essa dominação não é obtida dentro de um consenso, ela acaba sendo obtida dentro de uma imposição financeira e, consequentemente, dentro de uma violência, né? Então, é mais ou menos por aí. Colocou, então, a história, né, com seu machismo, né, com seu patriarcado, colocou a mulher num lugar de opressão. Assim, eu não gosto muito de dizer, porque, assim, é uma dinâmica, sabe? Foi uma dinâmica em que Foram vários fatores que ambos foram... caminharam juntos, tá certo? Ambos caminharam. Evidentemente, aí chega um momento em que as leis começam a impor isso, né? De uma forma mais contundente, né? Quando se começou a ver algumas mulheres com muitos destaques, e nós tivemos muitas, mesmo ao longo da história, mesmo dentro desse patriarcalismo, mesmo dentro dessa cultura machista, mas nós tivemos inúmeras mulheres de grande realce intelectual, científico, social, e isso também assustou, né? E aí se começou a criar leis para limitar essa liberdade. Não? Então, a mulher tinha que pedir autorização ao marido para poder trabalhar, para poder fazer alguma coisa. Então, assim, as nossas leis, e aí eu estou falando das leis brasileiras, né, elas começaram a estabelecer um limite legal para a liberdade da mulher. E isso foi muito grave, isso é muito sério, né? Isso foi realmente muito limitador. Então, mesmo aquelas mulheres que não queriam aquela dinâmica, que não queriam aquele formato de família, aquele modelo, ficavam presas ao que a lei permitisse que ela fizesse.
Como a violência, ela impacta a vida da mulher? Você pode falar para a gente, explicar um pouco? Olha, na minha opinião, acho que a primeira coisa que impacta é a autoestima, né? Porque você falou do feminicídio, mas o feminicídio, na maioria das vezes, ele é o resultado de uma evolução. A violência dificilmente começa já no feminicídio, entende? Ela começa ali naquela diminuição da autoestima, naquelas agressões verbais, né? Depois é que ela parte para uma agressão física, né? E aquilo vai diminuindo a autoestima da mulher, vai diminuindo a sensação de poder, de capacidade, certo? Principalmente quando ela vai perdoando e vai se submetendo àquela violência. Ela vai permitindo que ele vá avançando, né, Sim, nessa violência de sim. forma muitas vezes inconsciente. Ela vai se tolhindo e vai permitindo que essa violência vá aumentando, que passe da verbal para a física, para a psicológica. Veja, exatamente, é como eu disse no início, é que nem sempre a mulher se identifica como vítima, e isso é muito sério. Ela não se identifica porque aquele chavão que a gente já não diz tanto, mas no final das contas acaba pensando que é a história de briga de marido e mulher, não se mete a colher, que isso faz parte do relacionamento. Não faz, né? A gente tem que ver até que ponto agressões, até que ponto é, tratamentos que querem reduzir sua autoestima, que querem lhe colocar numa situação de inferioridade, seja intelectual, seja física, seja econômica, né? Até que ponto isso realmente faz parte ali daquela dinâmica do relacionamento e a partir de que momento aquilo começa a ser uma violência. E muitas vezes é difícil a mulher identificar, porque é o homem que ela ama. Então ela sempre está pronta para perdoá-lo, para dizer, não foi isso que ele quis dizer. Não foi com essa intenção que ele falou isso. Ele falou nesse momento, ou essa ou aquela outra intenção. Porque a gente é natural, né, de quem ama, querer minimizar as ações do ser amado. Né? Não achar que ele está fazendo aquilo para lhe agredir, não achar que ele está fazendo aquilo para lhe reduzir as forças, lhe incapacitar, lhe deixar tão crente de que é inferior, que você não tem coragem de sair. E principalmente quando essa mulher tem filhos, né? Eu acho que quando você tem uma família ali formada, realmente, que você tem um marido, que você tem filhos, fica ainda mais difícil dessa mulher reconhecer essa violência e os filhos acabam também sendo violentados em conjunto, porque essa mulher vai estar fragilizada, vai estar ou então os filhos vão reproduzir normalmente aquele comportamento agressivo que ele viu na figura paterna, né? Então essas são várias as hipóteses de comportamento, né? Tanto os filhos podem repetir as atitudes do pai, quanto eles podem também ser vítimas do agressor e também podem inibir a reação da mulher, porque a mulher ela sempre foi colocada como a responsável pela harmonização da família, né? Pela harmonia da família. A mulher é a responsável pela harmonia da família. Né? E essa responsabilidade pesa muito. Né? Então só parece, gente, mas não é. Parece que ela tem que suportar, ela tem que abrir mão de tudo, ela tem que abrir mão da profissão dela, ela tem que abrir mão do desejo dela de passar uma tarde com as amigas para tomar um vinho em nome dos filhos. Ela tem que renunciar. Então, então ela tem que ser essa renúncia, né? Ela tem que ser a mulher que vai renunciar. Então, chega um ponto que ela renuncia à liberdade dela, a possibilidade de se libertar daquela relação, em nome de uma família, em nome daquela harmonia. Mas aí eu lhe pergunto, que harmonia?
Que família? Em nome da aparência, Sim. né? Porque a mulher vai criando essa atmosfera de aparência, de ser uma boa mãe, que renuncia tudo, de ser uma boa esposa, de se anular enquanto mulher, como você falou, de se sentir culpada por tirar um tempo para ela, por olhar para ela. Eu acho que, de uma forma geral, todo mundo que é casado, que tem família, quando a gente tira um tempo para a gente, quando a gente se olha, a gente se sente culpado. E a gente vai dando brecha para que essas pequenas, como é que eu posso falar? Pequenas amostras de violência doméstica comecem a crescer. Porque a partir do momento que você não vai se impondo, não vai vendo o que está acontecendo e você vai só concordando, isso vai crescendo. Porque vai chegar uma hora que, por exemplo, só as agressões verbais, uma hora você vai cansar, que ele não vai lhe atingir mais, né? Uma seguidora mandou para mim uma pergunta que eu anotei porque eu achei interessante. É possível noticiar um caso de violência doméstica mesmo depois de já ter me separado do agressor? Veja, vai depender do tempo. O fato de estar separada não é problema nenhum, certo? Agora, vai depender se já não houve uma prescrição, se já não houve uma decadência, porque, por exemplo, os crimes contra a honra, né? Os crimes de injúria, quando chama aqueles palavrões, quando agride, né? Você tem 6 meses para poder representar e dar entrada na queixa-crime. Isso, inclusive, é uma coisa assim muito boa essa pergunta, porque é a mulher que tem que entrar com uma ação, não é o Ministério Público, né? No caso dos crimes de injúria, certo? É a mulher que tem ou procura a Defensoria Pública para entrar com uma queixa-crime, ou contrata um advogado para entrar, mas tem um prazo de 6 meses da data do fato, certo? Ah, mas eu estou separada dele há 3 meses, não tem problema nenhum. Se está dentro desse prazo, são 6 meses. Agora, quando se trata de agressão, quando se trata de tentativa de homicídio, aí não. Aí é o Ministério Público. Você vai para a delegacia, oferece a representação e o Ministério Público dá continuidade a esse processo. E essa mulher, se ela esperar meses, por exemplo, para fazer a denúncia, como é a questão das provas? Olha, é muito importante registrar. Se é uma agressão, se ficou roxo, registra ali, registra mostrando a data, tá certo? Ou você coloca aí um aplicativo, celular, que você coloca a data, ou bota alguma coisa que mostre que é naquela data que você tá tirando aquela foto. Tira a foto. Tenta aí, se não teve coragem, né? Se não teve condição de ir para a delegacia no momento, vai para um médico particular, faz um registro daquela lesão, né? E depois pensa se não está pronta ainda para oferecer a representação, mas registra, deixa aquilo ali registrado, fala com alguém, conversa com um amigo, com um vizinho, com um parente, conversa com alguém, diz o que aconteceu, diz como está se sentindo, porque aquela pessoa pode servir de sua testemunha. Ela não vai ser testemunha do fato, se ela não tiver visto, se ela não tiver presenciado, mas ela vai ser testemunha daquele momento que você estava passando, do que você disse, de como você estava se sentindo. E todo esse contexto é muito importante. Por exemplo, às vezes é uma lesão que a mulher fica de cama, passa uma semana para poder se recuperar, né? E é importante que tenha alguém que veja, não, olha, durante esses dias eu fui lá na casa dela, ela estava de cama, ela estava, não sei o que foi, eu não presenciei, mas que ela estava de cama, que ela estava incapacitada para trabalhar, isso ela estava. Então, é muito importante. Diante de muitos casos que você já deve ter acompanhado aí ao longo da sua profissão, tanto na advocacia quanto na magistratura, na sua opinião, o que você acha que leva um homem a cometer tantos absurdos até chegar no limite de tirar a vida da mulher? Insegurança. Eu acho que o homem seguro de si, o homem que tem a sua autoestima no lugar, bem trabalhada, ele não vai se desgastar com esse tipo de coisa, sabe? Às vezes você vê, não, mas é um homem muito bem sucedido, é um profissional que todo mundo admira, não sei o quê. Mas olha, é um inseguro, é uma pessoa que não trabalhou o seu emocional,
né? Eu não sou psicóloga, mas para mim isso é muito claro, sabe? Uma pessoa que não trabalhou o seu emocional, uma pessoa que não exercitou a sua autoestima da forma ideal. E aí é tão inseguro que para ele estar tranquilo com alguém do lado dele, ele tem que diminuir aquela pessoa. Olha, pessoal, a gente vai continuar aqui esse bate-papo. Agora vamos lá. O intervalinho, a gente volta já. Fica aí sentado, viu? Porque o papo vai render aqui. Ei, você aí, se liga nessa super oferta. Com incríveis 600 mega de internet. Escolha entre Disney ou Play Kids totalmente grátis. Por apenas R$ 99,90 mensal, você garante essa super oferta. Ligue agora e contrate já. João Pessoa contra a dengue. Aqui o mosquito não se cria. Aqui também não. Aqui, mosquito não tem vez. Aqui também não. Aqui não tem boquinha para mosquito, não. Faça a sua parte você também. Mantenha a caixa d'água bem fechada. Coloque areia nos vasos de planta. Limpe as calhas e evite acumular entulhos. Juntos acabamos com a dengue. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. As chuvas começaram, mas em João Pessoa não tem tempo ruim. A Operação Inverno já acabou com mais de 50 pontos de alagamentos, como os que existiam em frente ao Bessa Shopping, ao Mangabeira Shopping e no Parque das Águas. Já foram investidos 14 milhões em obras de prevenção por toda a cidade. Nossas equipes estão nas ruas 24 horas. E se precisar, ligue 199 e fale com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Combater o mosquito da dengue é papel de todos. Não deixe ele se criar na sua casa. Limpe o quintal e jardim. Tampe a caixa d'água. Não deixe juntar água em objetos e vasos de plantas. O cuidado também vale para quem mora em apartamento. Tire todas as suas dúvidas pelo Alô Saúde Dengue. 0800 281 6591. Vamos juntos derrotar o mosquito. Governo da Paraíba. É o nosso melhor momento na saúde. Desde 2019, o governo já realizou 94.500 cirurgias pelo Opera Paraíba. O programa Coração Paraibano segue firme, com mais de 8.600 procedimentos. Foram realizados 190 transportes na UTI aérea do estado. E vem aí o programa Paraíba contra o Câncer, com 12 hospitais especializados. Viva nosso melhor momento. Governo da Paraíba. E aí, meu povo, no intervalo, deu tempo de tomar aquela água, né? Dar uma refrescada, João Pessoa tá muito quente. E antes de voltar aqui o papo com a doutora Adriana, nós vamos assistir ao nosso Dani Organiza de hoje. Você sabe como a Organizer pode ajudar na sua empresa? Oi, eu sou Dani Frota, sou personal organizer, trabalho com organização residencial e corporativa e hoje eu vou te falar como eu posso te ajudar. Se você precisa de ajuda para colocar o seu estoque em ordem, eu te ajudo a organizar. Se você precisa de ajuda para simplificar a sua produção, eu te ajudo a deixar mais funcional o seu espaço. Se você precisa saber onde estão suas coisas e cada coisa que você tem, eu te ajudo também a fazer um inventário. E se você tem muitos documentos que você precisa deixá-los categorizados, eu te ajudo a organizar dentro da sua empresa. E aí, as dicas de organização da nossa personal organizer estão maravilhosas, não é? Então, bem juntinho com ela, ali emendadinho,
eu vou chamar a nossa maga dos dados, a nossa querida Liz Alexandrita, com o Além dos Dados. Bem-vindos ao Além dos Dados, amigos da era digital. Eu sou Liz Alexandrita, maga de dados, e não existe privacidade no toalete da mãe de família. Hoje mergulharemos no mundo da governança de dados e privacidade. Tão crucial quanto ensinar nossos filhos sobre a segurança na internet. Quer aprender a proteger seus tesouros digitais, tanto quanto protege seus pequenos no parque? Vem comigo! Na era atual, onde os dados são mais valiosos que o ouro, garantir a sua governança e privacidade é essencial. Estamos falando de implementar práticas e tecnologias que não apenas protejam os dados como um bem precioso, mas também garantam seu uso ético e seguro. É como instalar fechaduras digitais nas portas do nosso universo de dados, garantindo que apenas as pessoas certas tenham a chave. Essas medidas são cruciais para construir confiança, cumprir regulamentações e proteger a privacidade das pessoas, tão importante quanto ensinar nossos filhos a não falar com estranhos. Entender a governança de dados e a importância da privacidade é o primeiro passo para criar um ambiente digital seguro e confiável. Assim como ensinar boas maneiras aos nossos filhos é fundamental para sua interação social. Quer fortalecer a segurança dos dados da sua empresa e garantir a privacidade de seus clientes? Vem comigo. Junte-se a mim na próxima aventura de Além dos Dados, onde continuaremos a explorar o fascinante mundo dos dados, com segurança e responsabilidade. Pronto, e agora, sem enrolação, depois que a gente já assistiu aí os quadros das meninas, que sempre dão dicas maravilhosas, nós vamos voltar ao nosso bate-papo aqui com a doutora Adriana e continuar falando sobre violência doméstica. Gente, é uma causa muito importante. É uma coisa que a gente tem que bater realmente na mesma tecla várias vezes, não é, doutora? É, com certeza. Até, tempo todo. Até aprender. Eu estava pensando aqui no nosso intervalo agora há pouco, a questão do respeito. Né? Você falou que o homem que comete essa violência contra a sua esposa, que no seu ponto de vista, é uma pessoa insegura. E uma pessoa também que eu acho que não tem respeito nenhum pela sua companheira, pela mãe de seus filhos, pela pessoa que está ali do lado dele, né? Que fica. Eu acho que é quem fica, que é quem tenta fazer a harmonia da casa, que é quem tenta fazer com que as coisas funcionem da melhor forma possível. Eu acredito que respeito é sinônimo de qualquer outro sentimento bom. Olha, o respeito é a palavra de ordem, né? Eu acho que a primeira coisa que nós deveríamos aprender desde pequenininho era essa palavra, assim, respeito. Se nós tivéssemos respeito pelas pessoas, nós não teríamos práticas de racismo, de intolerância religiosa, de machismo, nada, né? Nós veríamos na outra pessoa aquela necessidade de um acolhimento, de cuidado, de consideração que nós temos, né? Porque nós pedimos isso o tempo todo para nós. Só que a gente esquece de oferecer isso para as pessoas, né? Então, respeito realmente é a palavra que resolveria tudo. Se o amor, né? Que é claro que seria o amor, seria o sentimento ideal, né? Se nós tivéssemos amor pelas pessoas, né? Se esse amor que a gente busca tanto para a gente, se a gente tivesse esse pouquinho de amor para as outras pessoas, que foi o que Cristo tentou tanto nos dizer e tenta tanto nos dizer desde então, né? Desde que ele veio viver entre nós, se nós tivéssemos esse amor, acabou. Aí realmente a vida seria um paraíso. Nós não precisaríamos de tanta coisa, mas se não, pelo menos o respeito. Eu acho que a maioria das pessoas, das mulheres, acho que em sua totalidade, talvez há alguns anos atrás não, mas hoje, elas casam por escolha. Né? Elas escolhem com quem vão casar.
você casa porque você está apaixonado, porque você quer constituir uma família, porque você acha que aquela pessoa é o amor da sua vida, que é aquele príncipe encantado, né, dos contos de fada de Era Uma Vez. E acho que ver que esse príncipe não existe e que esse príncipe é sim a bruxa má da sua história, né? Isso atinge muito a mulher e leva a mulher a ser muito apontada, como você falou. É muito difícil ser uma mulher separada ainda nos dias de hoje, né? As pessoas acham que por ela estar separada, ela é um alvo fácil, ela está ali sempre à disposição, ou que ela não vai conseguir refazer sua vida. E uma seguidora mandou para mim, quando eu coloquei uma caixinha de perguntas sobre violência doméstica, que ela perguntou assim: a mulher violentada, ela é triste, louca ou má? Né? Que é um trecho de uma música que ficou bem conhecida, principalmente pela luta que traz. E realmente, eu acho que a mulher que sofre violência doméstica, perante a sociedade, ela assume, né, esse papel, infelizmente, de ou a gente vai ter pena, ou a gente vai chamar de doida, ou a gente vai dizer que ela tá passando por aquilo provocou, porque merece, né? Exato. São os estigmas, né? São os estigmas que a mulher tem que enfrentar. E por isso que muitas vezes não é fácil você ir para uma delegacia, né? Se a mulher pode obter essa proteção de outra forma, ela acaba escolhendo a outra forma, porque não é fácil, porque ela passa por esse julgamento também, né? A mulher que é estuprada, que passa pelo julgamento, com que roupa ela estava, que horas ela estava sozinha no meio da rua, estava sozinha numa festa, estava com uma sainha curta, então estava pedindo para ser estuprada. Que ela facilitou. Claro que ela facilitou, né? Que ela estava ali realmente atrás de alguém e tudo. Enfim, é uma cobrança tão intensa, né? Sobre nós, de todas as formas, a todo momento, que não é fácil, gente, não é fácil ser mulher. Não é fácil. E realmente essa sensação de frustração, quando ela descobre que o príncipe não era tão príncipe assim, né? É um choque, né? E a gente querendo resistir, não, mas não é isso, não, peraí, ele é, e vamos aqui, deixa ajeitar daqui, deixa ajeitar dali. Ele vai mudar, né? Que Exato. é o jargão da mulher que passa por agressão e violência doméstica, ele vai mudar. Ele vai mudar. Ele vai mudar. E ele pode mudar? Até pode. Até pode. Mas se isso for no início. Porque se isso se tornar um constante no seu casamento, na sua relação, dificilmente vai mudar, né? Tem aquele ciclo da violência que a gente fala muito, né? Uma violência que vai começando ali, aos pouquinhos, e na hora que ela é extrema, que a mulher grita e sai, aí daqui a pouco ele vai, ele procura, ele pede perdão, ele manda flores, ele entra para uma igreja, né? Ele para de beber e aí ele pede perdão e pede para voltar, é aquela fase da lua de mel, né? E não, agora ele mudou, agora ele é outra pessoa. Pode ser, pode ser que no momento em que ele viu que ela reagiu e que ele vai perdê-la, ele mude. Mas se depois de passar da lua de mel ele voltar a agredir, acredite, ele não vai deixar ele agredir. A probabilidade é muito pequena. E essas agressões, elas vão cada vez aumentando até chegar ao ponto de você estar fazendo parte de uma estatística. Sim. Né? Essa é a grande questão. Porque, assim, uma coisa que eu lamento muito, que eu vejo que não mudou muita coisa, nós temos políticas públicas, né, de proteção à mulher, numa teoria maravilhosa, mas na prática ela não funciona muitas vezes. O sentimento que você tem quando você sai de uma delegacia da mulher com um papel na mão, dizendo que fulano não pode se aproximar de você por tantos metros, é uma coisa assim desoladora, porque você pensa, é isso que a sociedade vai fazer para me proteger? O cara me espancou, o cara tentou me matar, o cara quase me matou, o cara está perseguindo a mim, minha família, meus filhos, e eu vou sair da delegacia com a folha
de A4 impressa, onde diz que ele não pode se aproximar de mim. Eu não recebo nenhum colete à prova de balas lá na delegacia. Então, a gente sai da delegacia com essa sensação de que eu fui para ali só me expor, né? E isso é lamentável. Essa resposta social de políticas públicas, de um modo geral, a resposta penal, a resposta judicial, ela ainda precisa ser muito melhor aperfeiçoada, muito melhor desenvolvida. Mas, mesmo assim, nós ainda temos, né, nós já temos uma gama de proteção importante, sabe, Ana? Nós temos uma gama de proteção importante, nós temos a possibilidade do isolamento, né, do abrigo para a mulher e para os filhos. Temos algumas políticas públicas de aluguel social. A lei permite, se ela for uma servidora pública, que ela seja transferida, certo? Uma servidora pública estadual, uma servidora pública federal. Eu não digo municipal porque vai estar ali dentro do município, né? Mas que também é possível, tá certo? Você sai de uma escola que é no bairro onde ele mora para ir trabalhar numa escola mais distante, do outro lado da cidade, também é possível. A lei permite isso. A lei permite, e eu vejo muito poucos pedidos lá, que você já peça que seja fixada a pensão alimentícia. A lei já prevê isso, que seja fixada a pensão alimentícia, né? A mulher vai lá, diz para a autoridade policial mais ou menos quanto ele ganha, quantos filhos tem, quanto precisa, né? Para que não precise passar por mais esse desgaste lá na frente. Sim, para que não precise. Aquelas medidas imediatas de proteção, para que isso não seja um fator inibidor da saída dela do lar, entende? Então, peraí, eu vou sair, mas quem vai me sustentar? Não é ele que vai lhe sustentar. Vamos fixar os alimentos e ele vai ter que pagar os alimentos, porque se ele não pagar os alimentos, ele vai ser preso, né? Só concluindo essa questão da proteção, né? Nós temos as políticas públicas, sim, patrulha, etc. Mas tem a possibilidade de prisão também, tá certo? De prisão do agressor, nas hipóteses de agressão grave, de tentativa de homicídio. São hipóteses em que, vendo que a mulher está correndo risco de vida, tá certo? Um risco real diante de uma concretude de um acontecimento, o juiz decreta, sim, a prisão preventiva do agressor. Hoje nós temos as redes sociais, né? As tão afamadas redes sociais, que acabam tendo um papel meio que de juízes, né? Hoje em dia todo mundo se sente nesse poder de julgar, que dá voz, mas que expõe também, né? Nós temos tantos casos, a gente não precisa ir, eu acho que no âmbito nacional, onde a gente tem uma vergonha de jogadores de futebol renomados com a carreira pela frente, de autoridades, mas aqui, né, dentro do nosso estado, são advogados, são médicos, são pessoas que até então eram pessoas, como é que eu posso dizer, de uma reputação ilibada, né, que tem o respeito da sociedade, e eles faltam com respeito da mulher, com a própria esposa dentro de casa, com a própria companheira. E isso assusta, porque se a mulher for até uma delegacia fazer uma denúncia contra uma pessoa dessa sem uma prova, ela vai ser chamada de louca, né? Não é bem assim. Não é bem assim, né? A palavra da mulher é muito relevante, né? Essa época em que nós vivemos, e não adianta negar, que a mulher realmente não era tão respeitada, principalmente quando não era a primeira vez, e que ela voltava a conviver com o agressor, e quando voltava para a delegacia de novo agredida, era destratada, desrespeitada, né? Por que é que voltou? Gosta de apanhar, então volta para casa, deixa de encher o saco. Isso não é mais uma realidade, tá certo? A roupagem outra, a visão, né? Todo o trabalho, tanto da segurança pública, do Ministério Público, do Judiciário, é realmente voltado para um enfrentamento muito sério dessa realidade, né? É claro que toda acusação precisa de provas, evidentemente, né? Porque nós também sabemos que acontece o contrário, de
de ter pessoas que vão e que denunciam sem ter havido, sem ter... Nós sabemos disso. Uma né? minoria que tira a credibilidade de uma maioria, muitas vezes. Mas assim, a palavra da mulher é muito relevante. Principalmente porque se trata de crimes que são cometidos ali dentro do quarto, dentro da casa, onde só tem os dois. Né? Só tem os dois, quem é que vai dizer? Além de se tratar de crime, que a grande maioria das pessoas não quer servir de testemunha. Mesmo um parente. Não, olha, não me meta nisso, eu gosto de fulano, é uma pessoa boa, não me meta nisso não, é um vizinho que não quer se meter. Então, se a palavra da vítima não tiver uma relevância, né, acabou, ela está perdida. Né? Então, é por isso que essa realidade é diferente hoje. Não há mais essa respeitabilidade do agressor, por mais famoso, por mais rico, por mais conhecido, por mais que ele seja uma pessoa socialmente pública, não há mais essa... Eu não posso nem dizer não há mais. Não há essa presunção de que a mulher estaria mentindo, a mulher estaria inventando para tirar algum tipo de proveito, porque é sempre isso, né? Para tirar algum proveito, para se aproveitar financeiramente. Não. A palavra da mulher tem sido cada vez mais respeitada, considerada e acreditada, porque ali é o depoimento dela naquele momento. É a convicção dela, é a forma como ela descreve os fatos. E aquilo a gente começa a entender e a perceber a veracidade, a convicção com que ela está dizendo aquilo. Então, isso realmente não faz parte mais da nossa realidade. Quando nós falamos hoje em violência doméstica, não existe não falar em Maria da Penha, né? Que é uma lei que foi... eu acho que não é uma lei, é uma conquista, né, de todas nós mulheres, a partir da própria Maria da Penha, né, que passou por várias agressões do seu marido, que eu não sei, que ficou em cadeira de rodas, eu acredito. Foi uma tentativa de homicídio que ela ficou paraplégica, né? Ela levou um tiro na coluna, ela estava dormindo, e ele deu um tiro nas costas dela e ela ficou paraplégica. E depois disso, ele ainda tentou eletrocutá-la na banheira. Pois é. E foi uma mulher que tolerou muitas violências desse marido, né? Que deu várias segundas, terceiras, quartas e quintas chances, né? Sim. Então, assim, quando se fala em Lei Maria da Penha, a gente às vezes não tem dimensão, enquanto mulher, do quanto essa mulher que a lei leva o seu nome representa tantas e tantas de nós, né? Tantas e tantas mulheres no mundo, tantas e tantas mulheres que estão sendo agredidas agora, nesse momento que a gente está conversando aqui, né? E que isso é lastimável, né? Como a gente demora para perceber. Quando chega assim, mais um caso na sua vara de violência doméstica ou de feminicídio contra uma mulher, na maioria das vezes hoje mulheres jovens, né? Qual o sentimento, Adriana, que vem assim? Olha, a sensação inicial é como se a gente não tivesse alcançando ainda, é como se ainda faltasse alguma coisa, sabe? Faltasse uma coisa que fizesse com que a mulher, ela se percebesse vítima, sabe? Ela se percebesse vítima e, ao mesmo tempo, capaz de reagir a isso, capaz de reverter essa situação, mesmo que ela queira permanecer com ele, mas que seja de uma forma com que ela consiga reverter aquela situação, colocar para ele que não admite aquele tipo de postura, aquela forma de tratamento, sabe? É como se ainda não fosse o suficiente. Pronto, é isso que eu quero dizer. Nós trabalhamos justiça, Ministério Público, polícias, tanto polícia civil, polícia militar,
corpo de bombeiros, que muitas vezes é chamado para socorrer, para levar, e as políticas públicas, municipais, estaduais, todo esse trabalho conjunto ainda não é suficiente para formar ainda não foi, né? Será, mas para formar essa convicção, né? Essa virada de chave, eu não queria usar esse chavão, mas essa mudança de postura social, porque é realmente uma mudança de postura social que nós precisamos ter, das mulheres, dos homens, dos profissionais, né? Eu disse a você que essa visão aí de preconceito, mas a gente sabe que ainda há esse sofrimento, a gente sabe que ainda precisa melhorar os nossos serviços, de um modo geral, a gente sabe que precisa tratar melhor, a gente sabe que precisa cuidar mais e a gente sabe que precisa atender mais a expectativa da vítima quando ela procura a justiça. Eu estou dizendo justiça como um todo, né? Ela quer outra coisa. Ela não quer só aquele processo. Ela quer mais. Ela quer ser cuidada. Ela quer ser acolhida. Amparada, né? Ela quer ser acolhida. Ela quer ser acreditada, sabe? E quer ser cuidada. Muitas vezes, né, nós tínhamos muito aquela história de falar com o delegado chama o marido e dá aquele carão, e olha, se você fizer de novo, eu lhe prendo e tal. E aquele carão servia por algum tempo, né? Até que daqui a pouco bagunçava tudo de novo, e ela tinha que voltar lá de novo para o delegado dar outro carão de novo. E tudo isso hoje não é possível, porque o delegado não pode mais arquivar inquérito que seja decorrente de violência, né? Tem que mandar para a justiça, e aí chega na justiça e muitas vezes ela desiste no meio do caminho, porque fez as pazes, porque voltou, porque ele agora está melhor, porque ele agora mudou. Então, realmente precisa ser uma mudança de postura social. E outra coisa, hoje a violência doméstica contra a mulher, né, que infelizmente na maioria dos casos culmina no feminicídio, né, a vida dessa mulher é ceifada de forma covarde quase sempre. Não tem classe social, não tem cor de pele, não tem... É uma coisa que basta ser mulher. Deixa eu te dar um exemplo, Ana. Eu não sei se você lembra de uma juíza do Rio de Janeiro. Eu acho que tem 3 anos. Ela já estava separada, já tinha sido vítima de violência. E o próprio tribunal tinha concedido a ela seguranças que poucas mulheres, né, têm essa possibilidade. Ela tinha conseguido seguranças. E o que aconteceu? Ele foi aonde? Qual é o maior ponto fraco da mulher? A culpa. Porque ela se sente culpada. Ela é agredida, ela é humilhada, ela é vilipendiada de todas as formas, e ainda assim, quando ela vai para a delegacia e o sujeito está respondendo a processo, ou o sujeito vai preso, ela se sente culpada. Ela ainda consegue se sentir culpada. Então, o que aconteceu? Ele falou com as filhas que estava se sentindo humilhado porque a mãe andava com guarda-costas, como se ele fosse um monstro, como se ele fosse um bandido, e as filhas foram falar com a mãe. Mãe, papai, está assim, se sentindo assim e tal. E o que ela fez? Atingiu o sentimento de culpa dela e ela abriu mão dos seguranças. Acabou abrindo mão da vida, né? Abriu mão da vida. No dia que ela foi entregar as meninas, acho que foi na noite de Natal, entregar as meninas para ele passar o Natal com ela, no meio da rua, num lugar lá, marcado por ele, ele dá 16 facadas e a mata. Então, veja a perspicácia, veja como nós somos fáceis de sermos convencidas da nossa culpa que não existe, da nossa responsabilidade pela família que não é só nossa, que não é no momento que nós vamos para a delegacia e denunciamos o agressor que nós estamos destruindo a família, é no momento que ele levanta a mão para você que ele começa a destruir a família. E você tem que pensar que, para você não terminar de destruir, não contribuir com essa destruição, porque você está destruindo os seus filhos. Eu já tive um caso, eu vou dizer bem rapidinho, de uma menina que ela foi violentada pelo padrasto.
desde os 4 anos de idade. Ela era violentada pelo padrasto. Ela só teve coragem de dizer isso, ela estava mais ou menos com 13 anos de idade. Veja o quanto essa menina sofreu. E uma das perguntas foi, por que você não dizia? Eu disse, olha, eu tinha medo dele porque ele batia na minha mãe também. E minha mãe não fazia nada. Então, quer dizer, se minha mãe, que é uma mulher adulta, que trabalha, que tem o emprego dela, não tem coragem de reagir à agressão, como eu, uma criança indefesa, vou ter condição. Então, veja a informação que você está passando para o filho, para essa família que você acha que tem o dever de conservar, e para isso você tem que aguentar essa violência. Então, essa culpa, ela já vem acompanhando a nós mulheres desde que nós nascemos, né? Nós somos ensinadas de forma inconsciente pelas nossas mães, pelas mulheres, a nossa falta de que nós somos culpadas, né? Como você falou, uma criança, porque a violência doméstica ela não atinge só a mulher adulta, ela atinge a mulher na sua fase de infância, na sua fase de juventude, na sua fase adulta, muitas vezes também na sua terceira idade. Quantos e quantos casos a gente vê aí absurdos, né, contra... E tudo é violência contra a mulher, não importa a idade dessa mulher, né? É injustificável, né? Eu acho que, por mais que você tente justificar e que você tente achar uma culpa, não tem explicações, não tem justificativas. Se você não quer conviver mais com aquela pessoa, siga a sua vida, deixe ela seguir a dela. Respeite uma criança, respeite uma mulher na sua infância, respeite uma mulher idosa, respeito a uma mulher adulta. É aquela história que a gente volta, né, de novo para o respeito. Seja seguro de si, né? Mas ele quer. O problema é esse, é que ele sempre quer manter aquela relação, entende? Ele sempre quer manter. Ele não quer destituir a família. Ele não quer, ele não quer destituir a família, né? Ele quer manter aquela relação, agora daquela forma, né? Eu mando, você obedece, né? E ainda mais grave é quando a mulher consegue romper, consegue sair da relação, e nós hoje temos um número muito grande dessas mulheres, viu? Um número muito grande dessas mulheres que conseguem romper, conseguem dizer, não, eu não quero. E o que é que acontece? Elas morrem. Porque eles não se conformam, eles não aceitam aquele não, e aí, se não é minha, não é de ninguém. Não é minha, como se a mulher fosse dele. Né? Se em algum momento, mesmo quando estava casada, a mulher fosse dele, não é? Não são companheiros, não são cônjuges que se unem para ter uma família. É uma mulher que eu adquiri através do casamento. E que tem que manter a sua individualidade. Eu acho que toda mulher, seja na relação que ela se encontrar afetiva, ela tem que manter a sua individualidade enquanto pessoa, por mais que ela tenha uma vida em conjunto com o seu companheiro, com a sua companheira, com o que quer que seja, mas ela tem que manter aquela imagem dela enquanto indivíduo, para que ela não se sinta culpada e não vá se tolhindo, né? Não vá se encolhendo. E quando você pensa, hoje, mulheres passam por violência das mais diversas formas, até muitas quando estão doentes, né, quando são acometidas de doenças como câncer, quando tudo, que esse cara não para de agredir ela, quando ele não para, ele simplesmente vai embora. Então, assim, a mulher sempre está nesse lugar de violência, sempre está nesse lugar de culpa. Gente, eu vou dar aqui só uma pausinha, vou chamar aqui o nosso Depois de uma Taça, com a nossa querida sommelier, Raquel Ruiz, e a gente volta já, para fechar isso aqui, o programa de hoje, que com certeza foi muito informativo e esclarecedor. Oi, pessoal. Uma dúvida bem constante que chega para a gente é qual a quantidade de vinho correta para servir na taça. E aí, a melhor resposta é explicar para vocês por que tem uma quantidade certa para ser servida, tá? A quantidade correta é, no máximo, 1/3 da taça. Eu costumo usar o parâmetro da voltinha da taça. Então, quando chega na voltinha da taça, a gente para.
dá exatamente 1/3. E por que essa quantidade? Porque essa quantidade vai me permitir girar a minha taça para oxigenar os aromas, né? Para poder desprender esses aromas, amaciar os taninos, de uma forma que não vai cair, não vai transbordar. Quando você coloca mais que isso, o risco de transbordar é maior. Outra coisa, quando eu sirvo mais que isso, o vinho esquenta muito rápido e aí você perde a sensação agradável ao degustar. Branco, normalmente a gente pode servir um pouco mais, mas eu particularmente prefiro manter num terço da taça. Por quê? Porque vinho branco, quando esquenta, aí é que não dá mesmo para tomar. A gente precisa daquele frescor e acidez dele mais geladinho, né? Já falei sobre isso aqui. Então, 1/3 da taça, elegantemente, né? Vai colocando de pouquinho e não esqueça de sempre acompanhar com um copo de água. Na verdade, a recomendação é, para cada taça de vinho, 2 taças de água, para a gente poder hidratar e aí realmente viver uma experiência agradável. Bem, Adriana, acho que a gente conversou bastante aqui hoje, muito, né? Eu acho que a gente tirou dúvidas das pessoas em casa. Em breve, espero estar gravando aqui o seu quadro, para que as pessoas possam me mandar as dúvidas, né? Que vai ser o Se Liga Mulher, que eu acho que é super necessário ter um quadro sobre violência doméstica que passe semanalmente e que as dúvidas venham de você de casa, que está me assistindo, que você possa me enviar e que eu possa passar para a Adriana e a gente possa estar aqui esclarecendo sempre, né? Que nós possamos encontrar na outra mulher um apoio, uma pessoa que acolha e não uma pessoa que aponte o dedo, né? Que isso é muito comum também. É, muito comum também. Inclusive entre as mulheres, né? Infelizmente, até nós mulheres também muitas vezes somos preconceituosas, muitas vezes nos afastamos da mulher que está separada, porque, sei lá, ela se torna ameaça para o meu casamento, entende? Então, da mulher que está sofrendo violência doméstica, porque pode sobrar um tiro para mim. Da mulher, né? Que está sofrendo violência doméstica, Mas, assim, sabe, eu acho que a gente não pode dizer das estatísticas, né, se realmente houve uma elevação dos acontecimentos ou das notificações. Porque o que eu acho é que cada vez mais as mulheres estão tendo coragem de reagir, estão tendo coragem, estão se sentindo seguras, estão se sentindo em condições de serem ouvidas, né? E isso é muito bom. E é claro que isso implica numa reação, né? Claro que isso vai implicar numa reação. Eu acho que ainda é uma fase de conflito. O que eu queria dizer, eu quero deixar muito claro isso, porque não é aqui uma tentativa de convencer todas as mulheres a se separarem, né? Porque teve uma briga mais acalorada, porque teve uma situação desagradável. Não é isso, né? Mas é para que ela entenda que quanto mais agressivo, né? E aí eu vou dizer do meu parco conhecimento psicológico, que eu não tenho zero, por favor, me perdoem os profissionais dessa área, mas a impressão que eu tenho é que quanto mais agressividade se tem, menos amor próprio se tem, menos segurança se tem. Porque quando, e isso eu já disse no início, quando você é uma pessoa segura, quando você é uma pessoa tranquila, você começa a ficar cada vez mais tranquilo para tudo, em todos os momentos da sua vida. Então, quanto mais agressor ele entenda, acredite, mais medo de você ele tem, mais medo de lhe perder ele tem. E isso é sinônimo desse medo de lhe perder. Então, se você se impuser logo no início, e não é se impor para se sobrepor a ele, se impor para mandar, se impor para ser a dominadora, não é disso que se trata. É se impor para estabelecer o respeito, para
chamar o feito à ordem, reorganizar aquela relação, sabe? Dizer do seu amor, dizer do quanto você quer que ele seja o pai dos seus filhos ou que a família continue, mas dessa forma aqui, não da forma como está sendo. Uma harmonia na essência do respeito. Sim, o respeito mútuo, sabe? Não é dizer assim, eu não vou mais para a cozinha fazer comida para marido. Qual o problema de você fazer comida para a pessoa que você ama, né? Seu marido chegar em casa cansado do trabalho, você também chegou antes, sei lá, você já conseguiu descansar e ele pedir para você. Qual é o problema disso? Eu não vejo problema nenhum. Eu acho mesmo um prazer de você ir ali, de você cuidar de quem você ama, né? Mas esse cuidar não é uma função feminina. É isso que precisa ficar claro. Esse cuidar é uma função humana. É uma função de quem ama, de quem quer manter uma relação. De todos, de homens, de mulheres. Isso, de quem quer alimentar o amor, de quem quer aumentar aquele amor daquela relação. Aí a gente cuida, né? Quando a gente quer que uma plantinha floresça, a gente cuida, a gente bota água, a gente bota ela no sol, depois tira do sol. A gente fica ali cuidando. E é isso que a gente precisa fazer com o nosso relacionamento, né? Só que isso tem que haver uma reciprocidade. É um cuidado sem dever e um cuidado sem culpa. Porque você falou uma coisa que é muito importante para as pessoas que estão assistindo em casa. Brigas do cotidiano, todo casal tem discussões, enfim. Até porque normalmente você não casa com uma pessoa igual a você, que vai pensar e agir da mesma forma. Mas que você tem que reconhecer quando aquilo para de ser uma coisa do cotidiano e aquilo começa a lhe diminuir, a lhe fazer mal para você, para os seus filhos, para as pessoas que estão em volta, mas principalmente para você, para a sua autoestima, para o seu amor próprio, porque não é que a gente está dizendo que tudo que acontece dentro do casamento, como você enfatizou, é violência, mas que ela está aí, que ela está crescendo e que ela está sendo propagada e que ela está naturalizada. Naturalizada. Olha, uma dica para a gente identificar. Quando o comportamento dele começar a lhe constranger, a lhe envergonhar, mesmo que seja um pouquinho, fiquei morta de vergonha. Você disse aquilo na frente dos nossos amigos, ou na frente da minha mãe, na frente da nossa família. Quando você começar a se sentir constrangida, liga o sinal de alerta. Liga o sinal de alerta. Começa a parar e pensar 2 vezes sobre aquele comportamento dele, sem querer diminuir, sem querer minimizar. Limpa ali aquela lente bem direitinho e olha direitinho. O que foi aquilo? Por que foi aquilo? Qual foi o propósito daquilo? Daquele comentário, daquela piadinha, daquela agressão? O que é que tem por trás daquilo? Né? Ao invés de tentar minimizar, não foi uma cerveja a mais. Não foi uma cerveja a mais. Não foi. Né? Ele me bateu porque ele tinha tomado muita cerveja. Eu sempre pergunto isso. Ele bate nos amigos da mesa que ele estava bebendo a cerveja? Não. Ele bate nas pessoas que ele encontra no caminho até chegar em casa e lhe encontrar e encontrar a sua cara para bater? Ele não bate, ele bate em você. Ele sai bonzinho do bar até chegar em casa para lhe encontrar e para lhe bater. O espírito de valente dele só entra na porta de casa. Fica ali na porta. Quando ele passa a porta, o espírito entra. Então, assim, não é cerveja, não. A cerveja é só o pretexto. A cerveja é só o encorajamento, o mote para fazer o que faz e depois tentar se eximir da culpa, da responsabilidade. E como a Adriana falou, fique atenta aos sinais, né? Ninguém começa espancando você. Até porque eu acho que se a pessoa começasse dessa forma, você sairia mais fácil. Começa com pequenas coisas. Sim. E começa com um grito, depois com um empurrão, depois com uma tapa e depois você está apanhando todo dia. Isso. Então, assim, ficar alerta aos sinais, né? Sim. Então, Adriana, eu queria que você encerrasse deixando uma mensagem em casa para as mulheres, dizendo qual a sua maior esperança de mudar um pouquinho dessa loucura, dessa violência tão latente que a gente tem hoje contra as nossas mulheres. Olha, eu não quero ser piegas, sabe, Ana? Mas, assim, a minha grande esperança realmente é que nós optemos pelo amor. Pelo amor pelo outro, mas pelo amor próprio. Pelo amor por nós mesmos. Pela nossa capacidade de opção. Eu digo muito isso para meus filhos. Meus filhos estudem para que vocês possam
escolher, não ficar com o resto. Vocês tenham essa escolha. Então, que nós nos relacionemos, que nós nos casemos com pessoas por escolha e não por falta de opção, por fuga, por dinheiro, por interesse, né? Se nós nos alimentarmos disso, alimentarmos a nossa autoestima, alimentarmos a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de formar as nossas opiniões, de ter as nossas opiniões realmente, né? Não uma opiniãozinha de pessoas que você não conhece, que você não sabe a capacidade, mas só porque você viu falando na internet que estava bonita, bem penteada, e estava falando, e você, então essa pessoa sabe tudo, é a pessoa mais entendida do mundo. Não. Vamos formar a nossa opinião sobre as coisas, sobre os nossos valores, a partir do nosso conhecimento, a partir de pessoas que realmente possam trazer conhecimento para nós. E aí sim, a partir do momento que nós tenhamos a convicção de quem somos e do que queremos, nós vamos poder fazer as nossas escolhas e mesmo que elas deem errado, nós vamos poder escolher sair delas. Esse é meu sonho, né? Esse é meu sonho, que as pessoas façam as suas escolhas por amor. Não quero ser piegas, mas esse é o sentimento. Esse é o sentimento que deve prevalecer nas nossas escolhas, na nossa postura perante a vida. É isso. Então, pessoal, esse foi o nosso Aleatoriamente Ana na TV de hoje, né? Esclarecemos muitas dúvidas, teve aí as dicas das meninas de nossos quadros. Estamos nos despedindo do mês de março. Semana que vem eu estou de volta já no novo mês, já na nossa primeira quinta-feira de abril, né? Espero estar aqui conversando mais uma vez com vocês e que fique essa reflexão, né? Que você possa se informar, como a Adriana falou. Procure ler, né? Procure se informar, procure aprender. Procure olhar para dentro de você, que eu acho que aí é que está a grande virada de chave. E hoje eu vou terminar o programa com uma reflexão bem linda sobre a vida, com um exemplo de leveza e de paz, de Isabel Veloso. Eu vou soltar um videozinho para vocês aí, e é com ele que eu me despeço. Uma menina que com certeza sabe o valor da vida e de se viver. Quanto tempo de vida você ainda deve ter dessa vida que a gente conhece nesse plano? Então, os médicos eles falaram para mim que eu tinha de 4 a 6 meses de vida. Como eu tô sem um tratamento, né? Eu só tô fazendo um tratamento para dor mesmo, então o tempo já diminui até pela localização tumoral, então de 2 a 4 meses. Então a expectativa já vai diminuindo, sabe? Como se preparar psicologicamente para aquilo que todo mundo deveria estar preparado psicologicamente, mas sequer fala sobre? Eu estava bem cansada assim do tratamento, então eu queria viver os meus dias como se fosse o meu último. Uma coisa que eu pedi é que eu pudesse comemorar esse meu aniversário de 18 anos como se fosse meu último, e realmente, provavelmente é o meu último. Então eu quero comemorar não só o meu aniversário, mas cada dia como se fosse meu último dia, sabe? A gente vive cada dia como se fosse qualquer um e a gente não dá valor para os pequenos detalhes. Eu acho que é esse o meu maior arrependimento. Eu quero aproveitar assistir o nascer do sol numa segunda-feira, levantar às 4 da manhã, numa segunda-feira ou num domingo, só para assistir o nascer do sol com ele e tornar cada momento que seria de uma rotina assim banal, como se fosse especial, sabe? A gente dá valor em tudo, né? O que você sente no teu coração que te faz ter paz? Eu sinto no meu coração que faz ter paz é saber que eu vou partir e que as pessoas que ao meu redor estejam bem com isso. Não bem no sentido de não chorar ou não sofrer, mas bem no sentido de não querer me ver sofrer.